Palmeiras se reapresenta com treino tático e de finalizações. Um dia depois de retornar ao Paulistão com vitória por 2-0 diante da Ferroviária na Fonte Luminosa, em Araraquara, o Palmeiras voltou aos treinos na Academia de Futebol, nesta quinta-feira, 18, com trabalhos de finalização e tático comandados pelo técnico Abel Ferreira. Para a atividade, o elenco foi dividido em dois grupos. Aqueles que atuaram mais de 45 minutos na vitória do dia anterior, fizeram apenas exercícios de força e trabalho regenerativo na parte interna do CT da Barra Funda. Já os outros jogadores foram a campo para realizar movimentações técnicas separadas por posicionamento, circuitos de velocidade e finalizações ao gol defendido por Lomba e Vinícius. Houve também atividades de melhoramento para marcação individual e de posicionamento em campo reduzido no gramado da Academia de Futebol. Com 13 pontos e liderando o Grupo C do Paulistão, mesmo tendo duas partidas a fazer, os clássicos contra São Paulo e Corinthians, o Palmeiras volta a jogar no próximo sábado, 19, quando recebe o Santo André, às 16 horas, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do estadual. A vacinação contra a Covid-19 está a todo vapor no mundo. E, apesar de estudos comprovarem a eficácia da vacina, tem muita gente que prefere não se imunizar. Muitas dessas pessoas estão no mundo dos esportes, com atletas ficando de fora de jogos, e até mesmo de competições por não acreditarem na vacina. Recorde alguns casos. Novak Djokovic, tênis número 1 do mundo do tênis. Djokovic era favorito a vencer o Australian Open e confirmar o recorde isolado de títulos de Grand Slam. Como não se vacinou, porém, acabou vetado e ainda viu Rafael Nadal alcançar a marca. Em entrevista recente, o sérvio se disse ciente de que deve ser proibido de jogar outros torneios. Sim, esse é o preço que estou disposto a pagar. Kyrie Irving, basquete, um dos grandes astros da NBA, o armador do Brooklyn Nets, não apenas não se vacinou, como acredita que a ideia é um plano satânico para conectar negros a um computador. Por causa da recusa, ele perdeu grande parte da atual temporada, e pela regulamentação do estado de Nova York, não pode atuar nos jogos em casa. Só em algumas partidas como visitante. Joshua Kimmich, futebol, um dos destaques do Bayern de Munique. O alemão afirmava que não há estudos suficientes sobre os efeitos dos imunizantes a longo prazo, e por isso não quis se vacinar. Mudou de ideia após o clube cortar parte do seu salário e o tirar de jogos importantes. Aaron Rodgers, futebol americano, atual MVP da NFL. O quarterback do Green Bay Packers mentiu sobre ter recebido a vacina contra a Covid-19 em agosto de 2021. Com isso, além de ser multado em quase $15 mil, perdeu alguns de seus milionários patrocínios. Kelly Slater, o maior surfista de todos os tempos, também se mostrou contra a vacina. Recentemente, ele saiu em defesa de Novak Djokovic, ironizando quem está imunizado. Se você está vacinado, por que se preocupa com o status do outro? A menos, é claro, que a vacina não proteja você. O campeão da primeira etapa do Mundial de Surf, porém, parece ter mudado sua opinião, já que afirmou que disputará as etapas da Austrália, país que exige a imunização para a entrada de estrangeiros. Anthony Rizzo, beisebol, o ex-jogador de New York Yankees, Chicago Cubs e San Diego Padres, afirmou que estava investigando tudo sobre a vacina antes de tomar a decisão de se imunizar ou não. Pierre Hughes Herbert, tênis, mais um tenista profissional que decidiu não se vacinar foi o francês Pierre Hughes Herbert. É a minha escolha, e terei de viver com ela. Eu sei que é uma decisão que pode dificultar meu trabalho. Não sei se poderei continuar a ser jogador de tênis não sendo vacinado, mas é algo que vou descobrir nos próximos tempos. N'Golo Kanté, futebol, segundo a imprensa inglesa, quem também recusou a vacina foi Kanté, volante recentemente campeão mundial com o Chelsea. O técnico da equipe, Thomas Tuchel, falou sobre o fato de alguns jogadores não terem se imunizado. Somos um reflexo da nossa sociedade. Os jogadores são adultos e têm a liberdade de fazer suas escolhas. Tênis, Sandgren, tênis, outro tenista barrado no Australian Open. Sandgren não só não se vacinou, como defendeu Djokovic e ironizou o país. Só para ficar bem claro aqui, 2 conselhos médicos separados aprovaram sua isenção. E os políticos estão impedindo isso. A Austrália não merece sediar um Grand Slam, disse Wout Weghorst, futebol, o atacante holandês, que recentemente deixou Wolfsburg, foi cogitado por vários clubes. Mas, devido à má repercussão por ter recusado a vacina e ironizado a doença, acabou indo jogar no Burnley. Michael Andrew, natação, o atleta de 22 anos gerou muita repercussão durante a Olimpíada. Além de publicamente afirmar que não se vacinou antes da competição,
Ele se recusou a usar máscara ao dar entrevistas na chamada zona mista, área onde ficam atletas e jornalistas após as provas. Bradley Beal, basquete, o principal jogador do Washington Wizards, questionou a eficácia da vacina em entrevista coletiva. Eles e outros jogadores foram elogiados nominalmente pelo ultraconservador republicano Ted Cruz pela postura anti-vacina. Cole Beasley, futebol americano, o jogador de futebol americano, que já defendeu o Dallas Cowboys, da NFL, e atualmente está no Buffalo Bills, tomou posição contrária à vacina, e disse que poderia morrer de Covid-19, mas preferia a verdade. Renan Lodge, futebol, a seleção brasileira também teve problemas relacionados à recusa à vacinação. O lateral esquerdo Renan Lodge, do Atlético de Madrid, deixou de ser convocado pelo técnico Tite por, na ocasião, só ter tomado uma dose da vacina. Lamar Jackson, futebol americano, mais uma grande estrela da NFL, que nunca confirmou que se vacinou, é o quarterback do Baltimore Ravens. No início da última temporada, ele deu uma declaração bem polêmica e levantou dúvidas. Eu acabei de sair da lista de pessoas contaminadas pela Covid-19. Preciso falar com meus companheiros sobre esse tema e ver como eles se sentem em relação a isso. Preciso continuar aprendendo o máximo que der, então vou partir disto. Quando questionado especificamente sobre a vacina, ele respondeu: veremos.